Olá, olá meninos e meninas do sétimo ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, sou o professor Wesley e nós vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo sobre pontuação, certo? Antes de tudo, lembrem-se dessas análises que temos de fazer, sempre observando então a sequência sujeito, verbo e complemento e começando a análise pelo verbo. Tá? Você então, por meio do verbo, perguntando o que ou quem antes do verbo, você acha o sujeito e perguntando o que ou quem depois do verbo e você acha o objeto. Se houver, na verdade, não é? Não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Se houver um termo interferente, aí você usa a pontuação para separá-lo. Se ele estiver no início, você vai usar uma pontuação. Se ele estiver, então, no final, uma pontuação antes. No início, uma pontuação depois. Se estiver no meio, intercalado, que aí realmente é o termo interferente, você vai usar duas vírgulas, beleza? Só não pode haver uma vírgula, porque senão vai separar o sujeito do verbo do complemento, tá? Segunda estratégia, é então analisar se há termos da oração que você já sabe, por nós termos estudado, né, que eles devem ser separados por pontuação, como o vocativo, como o aposto explicativo, o aposto em forma de oração, né, o que se refere a uma oração, o aposto resumitivo, o aposto também recapitulativo, ou seja, e o enumerativo, né? O recapitulativo é a mesma coisa do então resumitivo, né? Beleza. O aposto especificativo não deve ser isolado por vírgula, tá? Qualquer tipo de termo da oração que tenha a função de especificar não vai ser separado por vírgula. Só que as ideias que são, então, as que têm, no caso, as funções de adversidade, ou seja, contrárias, ideias contrárias, ideias explicativas, conclusivas, ratificativas e retificativas, todas entre vírgulas, ou com vírgulas as separando, tá? E a última estratégia é observar as, então, pontuações entre as orações, né? As orações assindéticas, todas separadas por vírgulas, né? Se o período for composto por elas, né? Assindéticas, antes da oração coordenada sindética explicativa, a conclusiva e também a adversativa, vírgula obrigatória. Beleza? Então vamos lá, vamos corrigir o exercício. Questão 1. Os períodos seguintes apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Então vamos lá. Nada aprendemos, pois a loja ainda estava fechada. Meu Deus, né? Bom, vamos lá, olha só. Nós temos aqui, então, pois. É explicativo? É explicativo. Antes de explicação, tem de ter pontuação. Certo? Então, essa daqui já está incorreta, né? Já eliminamos. Essa daqui, a D, já está incorreta. Eliminamos. Antes do pois aqui, uma conjunção coordenativa explicativa, então tem de haver vírgula. Essa daqui pode estar correta, tá? Essa daqui pode estar correta. Vamos lá. Olha só, nós temos então, nada compramos, pois a loja. Nós temos aqui a loja, é o sujeito do verbo, aqui a forma verbal, né? Na verdade, locução verbal, estava fechada. O que estava fechada? A loja. Então não pode haver vírgula, mas aqui há duas vírgulas. Tudo bem? Então não está incorreto, tá? Vamos ver essa daqui? Pois a loja ainda estava fechada. Certo, então temos esse ainda. Ainda é uma confirmação, uma ratificação, tá? Pois a loja ainda estava fechada. Então, nós vamos marcar aqui qual? A última. Essa daqui não pode ser, porque não pode haver vírgula depois desta conjunção. Beleza? Então, nós temos aqui esta, a correta, tá? A E. Vamos marcar as outras em vermelho. Questão 2. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que corresponde às com período de pontuação correta. Temos aqui, você já atendeu, olha só, você, o sujeito, atendeu o verbo dele, né? Quem é que atendeu? Você, sujeito e verbo. Atendeu quem? As pessoas, então não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e o complemento, as pessoas. Esta já está incorreta, porque existe vírgula entre o verbo e o objeto direto. Você já atendeu as pessoas? Então, olha só, que desejavam falar comigo. Pessoas, olha só, desejavam falar. É uma locução verbal. Você não pode colocar vírgula entre o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Então, nós temos aqui um erro. Você, vírgula entre o verbo e o sujeito e o verbo.
já está incorreta também. Você já atendeu as pessoas que desejavam falar comigo? Pronto, está aqui a correta, né? Vamos ver o erro da última, porque você já atendeu as pessoas que... Olha, temos uma vírgula aqui que separa, então, a conjunção da oração a que ela pertence. Então, você não pode fazer isso, né? A vírgula pode vir antes da conjunção. E aqui, no caso, não pode vir antes dessa daqui, certo? Então, essa também está incorreta. Beleza, vamos continuar a conceituação, então, da pontuação? Não isso aqui. Vamos lá, então. Nós vimos aqui até os casos, então, especiais da vírgula. E vamos começar, então, aqui neste 2. Como é somente uma revisão, eu não vou então, né, trabalhar de forma bem detalhada, não. Então, nós aprendemos que tudo quanto é especificação não deve ser isolada por vírgula. O que é especificação? Quando você diferencia um ser do outro. Olha só, o primo, essa palavra em si, ela já denota que pode haver, né, várias pessoas que sejam primos, né, de alguém. Então, a palavra primo é um substantivo? O primo, né? Primo, então? Sim, então nós temos o que aqui? João, um substantivo que então se remete a outro substantivo, é o aposto, e serve para especificar que primo que é o João. Então não usa vírgula, tá? Agora, temos aqui, é obrigatória, né? Obrigatório o uso da vírgula nas datações entre elas e o local, tá? Rio de Janeiro, o local, vírgula obrigatória, 22 de agosto de 2005. Tá. É obrigatório também o uso, né, depois de algumas orações que são reduzidas de gerúndio. Como assim? Vocês não sabem muito bem o que seria isso, mas algumas orações que começam, na verdade, com o verbo no gerúndio, tá? Chegou tarde naquela noite, deixando a mãe bastante preocupada, tá? Temos aqui, então, deve-se empregar a vírgula no final de uma declaração. Isso aqui as pessoas fazem muito, né? Você, por exemplo, declara algo e não coloca a pontuação fechando. A educação, direito e dever de todos, aliás, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 205 da seção 3ª da Constituição Federal do Brasil, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Pronto, aqui tinha de haver um ponto. Aí você começa outro período gramatical. Vocês sabem o que é período gramatical. A educação visa ao preparo do ser humano para exercer a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tá? Então, deveria haver um ponto para encerrar o período, né, que termina depois de colaboração da sociedade aqui. Certo? E não continuar com a vírgula. Beleza. Então, nas locuções ou expressões adverbiais longas, aquelas consideradas com 3 palavras ou mais, quando estão deslocadas ou para o início ou para o interior da oração, você deve usar vírgula. Observem aqui, a constituição é o sujeito, o verbo é recebeu, o objeto direto, muitas emendas, não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Se houver qualquer palavra que tenha, ou grupo de palavras, na verdade, com 3 palavras ou mais, que tenha, então, função adverbial, você deve isolar por vírgulas, se estiver entre sujeito, verbo e complemento. Qual é o nome disso? Intercalada, a expressão. Tá? Então, no ano passado, 3 palavras indicando tempo. É um advérbio, o advérbio de tempo. São 22 classificações, né? Advérbio de afirmação, tá? Advérbio de dúvida, advérbio de frequência, advérbio de lugar, de negação, de modo, tá? Advérbio de tempo. E aí vai. São vários, então, advérbios que nós, na verdade, temos para, então, classificar. 22, né? 22, então, circunstâncias. Bom, gente, tem 3 palavras, então você tem de colocar 2 vírgulas. Se estivesse no início, seria assim, no ano passado, vírgula, a Constituição recebeu muitas emendas. Ou no final, né, você pode colocar a vírgula ou não, é facultativo o uso. Facultativo é, no caso, o ato de que você pode ou não usar. Beleza? Então, continuando. Nós temos aqui na 7 a expressão intercalada no meio dos 2 verbos de uma locução verbal. Você tem uma locução verbal, né? Então, 2 verbos que têm o sentido de um. O verbo auxiliar e o verbo principal. Qualquer coisa escrita entre, então, os 2 verbos, entre os 2 verbos, então você, na verdade, vai ter de usar vírgulas obrigatórias. Temos aqui, os senadores estavam
quase sempre, exigindo a mudança da redação da Constituição Federal a respeito da inviolabilidade dos sigilos. Então, entre vírgulas, se houver, então, algum tipo de, no caso, expressão que esteja entre os dois verbos de uma locução verbal. 8. Usam-se vírgulas para isolar orações intercaladas. Aquelas que você, por exemplo, muitas vezes explica algo, mas que fere a sequência da oração. Sujeito, verbo e complemento. E também, que não tenha relação com o restante da oração. Não pode ser, por exemplo, uma oração subordinada, apesar de que vocês ainda não estudaram isso. Mas vamos lá. Os deputados, observem como é que é uma explicação, que todos saibam disso. Então, esse tipo de oração, o nome dela é oração intercalada. Então, você vai fazer o quê? Você vai isolá-la por vírgula. Então, a oração continua aqui, ó. Os deputados, que todos saibam disso, possuem o que se chama de imunidade parlamentar, o que resulta em situações retrógradas para o país e entra em conflito com a idoneidade moral, que é uma exigência comportamental. Eita, para o 7º ano, complicado isso aqui. Mas olha só. A frase na ordem direta e sem interrupções entre sujeito, verbo e complemento seria: os deputados possuem o que se chama de imunidade parlamentar. Mas você quis explicar que todos saibam disso. É uma oração porque tem um verbo, é uma oração que você dá uma informaçãozinha a mais. Oração intercalada, obrigatoriamente entre vírgulas, duas. Porque se você colocar só uma, você vai separar o sujeito do seu verbo. Tá? Bom, temos aqui 9. Nas referências de leis, ou mesmo, por exemplo, na Bíblia, você tem que usar a vírgula se, por exemplo, essa referência estiver em uma ordem decrescente quando você menciona, então, as partes. Por exemplo, a menor parte da lei é um inciso, uma parte um pouco maior é um artigo, uma parte maior é uma seção, depois um capítulo e depois a própria Constituição, assim como ocorre na Bíblia, primeiro o versículo, depois o capítulo, depois o livro, e muitas vezes até as divisões, como por exemplo das escrituras hebraicas, aramaicas ou das escrituras gregas, conhecidas como o Velho Testamento e o Novo Testamento. Beleza? Então, vamos lá. 10. Pode-se empregar a vírgula antes de etc., mas não é recomendado. Não usa. Não use. Eu gosto de arroz, feijão, macarrão, etc. Precisa de vírgula, não precisa de nada, porque já significa e entre outras coisas. Beleza? 12. Não usa vírgula antes de adjunta adverbial de curta extensão em sua posição canônica, ou seja, no final da frase, sujeito, verbo, complemento e adjunta adverbial de pequena extensão. Ou sujeito, verbo e adjunta adverbial de pequena extensão, não precisa ter no caso, complemento verbal. Temos aqui exemplo, olha só. O Enem ocorreu ontem. Imagine, o Enem ocorreu, vírgula, ontem. Agora, se ele estiver deslocado, você pode usar a vírgula ou não. É obrigatória a vírgula ou obrigatório o uso da vírgula se o adjunto adverbial tiver mais de 3 palavras ou mais. Por exemplo, aqui, a vírgula aqui é facultativa. Ontem o Enem ocorreu. Ontem o Enem ocorreu, com vírgula ou sem vírgula. 11, então. Não é obrigatório o uso da vírgula para isolar a adjunta adverbial de longa extensão quando ele estiver em sua posição canônica. Tá? Ou seja, no final, temos aqui, Dom Casmurro foi escrito no ano de 1900. Você não precisa usar, a não ser que haja ambiguidade. Tá? Vamos lá, deve-se ler a Constituição Federal do Brasil para o seu desenvolvimento. O desenvolvimento de quem? Da Constituição ou da pessoa que está lendo? Causou ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando uma ideia expressa mais de um sentido. Uma palavra expressa mais de um sentido. Tá? Por exemplo, aqui os sentidos são para o desenvolvimento da Constituição ou de quem está lendo. Então, aqui nós temos uma vírgula obrigatória para tirar a ambiguidade. Certo? Então, aqui é para o termo mais próximo. Certo? Então, para a pessoa, na verdade, não o termo mais próximo. Para a pessoa, então, se desenvolver. Tá? Bom. É correto o uso da vírgula sempre que a conjunção coordenativa adversativa mas vier seguida de, no caso, vírgula, havendo um elemento ratificativo. Tá? Como assim? Olha, é incorreto, se, na verdade eu falei correto, é incorreto se houver vírgula e não houver elemento ratificativo, retificativo, explicativo ou conclusivo. Vamos lá, olha só. O direito à liberdade é universal e não pode ser restringido. Mas, uma conjunção, então,
adversativa, que traz uma ideia oposta, existe uma exceção a essa regra. Então está errado, olha só. Não pode haver essa vírgula aqui, a não ser que tenha no caso, expressão ratificativa, retificativa, explicativa ou conclusiva. Vamos ver? Olha só. O direito à liberdade é universal e não pode ser restringido, mas sim, olha, é ratificativo, que confirma. Existe uma exceção a essa regra quando há o estádio de sítio. Beleza? Vamos lá. Temos aqui 13 ainda, né? Temos, então, o emprego da vírgula antes da conjunção e, que liga duas orações, né? Ou seja, que liga orações, com sujeitos diferentes. Então, deve ser obrigatório o uso da vírgula caso haja ambiguidade. Pedro saiu e João ligou o videogame dele. O videogame de quem? Do João ou do Pedro? E aí? João ligou o videogame, mas o videogame de quem? Dele mesmo ou do Pedro? Usa vírgula, né? Que aí você tira a ambiguidade. O Pedro saiu e João ligou o videogame dele. Então, o videogame aqui é de, no caso, João. Tá? Beleza. Aí você, no caso, eliminou a ambiguidade. Para você dizer que, no caso, o videogame é de Pedro, aí você tem de refazer a frase. Tá? Pedro saiu e João ligou o videogame dele, de Pedro, sem a sua autorização. Beleza? 14. Temos aqui. É facultativo o uso da vírgula antes da conjunção aditiva e. Tá? Você pode usar ou não, quando não há ambiguidade. Certo? Não é incorreta a ausência da vírgula nos casos de elipse do verbo. Antes essa regra existia, era obrigatório. Quando você vai, então, repetir um verbo, mas você evita essa repetição para não ficar, né, a frase ruim, né, com uma pronúncia muito, vamos dizer assim, repetitiva, verborrágica. Tá? Eu comprei um carro e Lucas comprou um jumento. Então, antes era obrigatória essa vírgula, não é? Em algo chamado de zeugma, tá? A supressão do verbo. Então, temos aqui, eu comprei um carro e Lucas um jumento. Aí fica, né, esta situação, então, em aberto, que ele comprou um jumento. Eu comprei um carro e Lucas um jumento. Beleza? Então, essa vírgula aqui não é mais obrigatória, mas você pode usá-la, é facultativa. Certinho? Bom, temos aqui ainda os empregos, né, de diversas pontuações. Beleza? Vamos, então, dar continuidade. Eu vou, então, explicar. Temos aqui o emprego, por exemplo, dos dois pontos. Né? O emprego dos dois pontos deve, então, né, o emprego deve determinar, na verdade, algumas situações interessantes, como, por exemplo, a letra minúscula após os dois pontos. E a maioria das pessoas não fazem isso, né? Então, havendo dois pontos, você tem de usar uma letra minúscula, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero saber... Eu quero o seguinte. Eu quero muitas coisas. Aí você vai dizer que coisas são estas, tá? Lápis, borracha, caderno e um computador. Beleza. Então, depois dos dois pontos, letra inicial minúscula, tá bom? Bom, deve ser também apenado o uso de pontuação que quebra a estrutura sintática. Aquela questão, sujeito, verbo e complemento. As pessoas fazem muito isso. Exemplo. Eu quero, aí dois pontos, arroz, feijão, macarrão e um bife. Está correto? Tá? Não pode simplesmente colocar o ponto aí, ponto final. Eu quero arroz, feijão, macarrão e um bife, ponto. Professor, mas e aqui? Aqui eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. Eu já fiz com essa intenção. Só que eu vou especificar essa palavra. Que coisas são essas? Beleza? Então assim você pode, quando você vai então especificar, enumerando uma palavra em si, que não tem uma definição exata. Beleza? Temos aqui então ainda, né? Na verdade já está aqui, né? Eu quero arroz, feijão, macarrão e bife sem os dois pontos, porque não pode quebrar essa sequência. Sujeito, o verbo e o complemento aqui com vários núcleos, tá? É qual a ordem? A ordem sujeito, verbo, complemento, conhecida como SVC. Beleza? Então esta é a regra na língua portuguesa. Bom, gente, eu vou enviar um exercício a vocês. Espero que vocês então façam para a próxima aula. E na próxima aula nós vamos então fazer o quê? Vamos
corrigir esses exercícios juntos, beleza? E aí teremos terminado tanto os conteúdos quanto no caso, as revisões, né, para estes conteúdos, porque teremos então a semana de provas, beleza? Então, tchau, tchau e que todos sejam bem-sucedidos, né, nesta semana de provas. Então, tchau, tchau.